Agora sim, então, eu retomo meu bate-papo com a Sara Saldanha, gerente de serviços de internacionalização da CNI, 11h05 da manhã. Isso porque a CNI lança uma série de cursos online para ajudar empresas a exportarem. Vamos falar sobre esse programa chamado Quero Exportar, um programa de qualificação. Mas para entender um pouquinho melhor a situação do nosso país dentro desse quadro, eu pergunto para a Sara, atualmente, como é o índice de exportação do setor das indústrias no Brasil? Quais segmentos se destacam? Bom dia de novo. Bom dia, Adriana. Agora acho que conseguimos comunicação. Tá perfeito. Muito obrigada. A indústria é um setor extremamente importante para o desempenho exportador do país. Óbvio que no contexto de pandemia, entre janeiro e maio, nós já acumulamos aí cerca de 16% de redução de exportações em relação ao mesmo período do ano passado. Então, sem dúvida, é importante que as empresas aproveitem essa oportunidade, olhem o mercado internacional como oportunidade e mesmo em um contexto de pandemia, se preparem para engajar-se no processo exportador. É uma pena essa diferença de exportações do ano anterior para o de agora, mas praticamente esperado também, tendo em vista a situação de todo mundo, né? Não só do nosso país e de diversos setores. Mas muito bem lembrado, realmente vários setores estão aproveitando esse período para se aprimorar, se reinventar e se preparar para, afinal de contas, enfrentar o chamado novo mundo, não? As empresas, então, que querem começar a exportar, devem procurar dar os primeiros passos através desses cursos disponibilizados agora pela CNI, e as que já exportam e que devem continuar exportando também podem aproveitar os cursos para se reciclarem, para se aprimorarem. Tem cursos para diversos níveis diferentes? Adriana, eu costumo dizer que o processo de exportação ele requer planejamento e preparação. É imprescindível que as empresas, de fato, busquem reciclar suas competências. É exatamente com esse propósito que nós lançamos uma série de cursos Quero Exportar, aderente ao perfil de todas as empresas, aquelas não exportadoras que precisam iniciar e compreender o processo exportador, até as empresas já maduras na exportação e que querem encontrar soluções, encontrar alternativas de se manter exportadoras na crise. Então, são 3 cursos inicialmente para atender esses distintos públicos: o exportador iniciante e o exportador experiente. Muito legal. E esses cursos, eles são fáceis de acessar? São quantos cursos, mais ou menos? Eles têm um custo? Quais os detalhes? Tá bem. Sim, são 3 cursos inicialmente: passo a passo de exportação, formação de preço para exportação e adequação de embalagens, portanto, temas diferentes que se adequam aos perfis dos mais diversos perfis de empresas. Para adquirir os cursos, eles têm um custo. Para adquirir o curso, basta acessar www.exportaflixcni.com.br. Os cursos são de fácil acesso, numa linguagem muito interativa e direta, para que sejam de fato práticos e aplicados em cada uma das empresas. Legal. Não esquece de me responder, por favor, se eles têm um custo, quanto que é, mais ou menos, para acessar esses cursos? Perfeito. Ele sim tem um custo de R$ 159. Bem acessível, né? Na verdade, uma oportunidade de preparação das empresas que nós acreditamos que vai fazer toda a diferença nesse momento, porque o comércio exterior na retomada será fundamental e precisamos preparar a indústria para essa retomada. Com certeza, e o valor é muito acessível realmente. Agora, por exemplo, a gente falava no comecinho da nossa entrevista e também você refrisou para a gente agora, Sara, por exemplo, assuntos como embalagens e também precificação. Ainda mais agora, né, com o período da pandemia, existe muita preocupação com essa história de embalagens, né? Até porque a cada momento vai se descobrindo mais e mais como funciona realmente a contaminação, a infecção. E também para que o produto chegue em ordem, né, direitinho ao seu destinatário e sem também correr o risco de sofrer prejuízos ali no próprio objeto que está sendo transferido de países. E a precificação agora também é muito bom saber como andam os preços em relação ao mercado internacional, para não ficar muito fora dos padrões. E também agora, na volta dessa pandemia, né, deve existir todo um brainstorm, né, uma reunião de pensamentos com relação a
subir os preços para compensar o tempo fechado de prejuízo nas vendas? Será que essa é uma boa ideia? Ou que, ao contrário, né, manter um preço, tentar ter um preço mais justo para começar a entrar de novo no mercado com a força de antigamente? Não, Sara? Adriana, a CNI tem uma pesquisa anterior à pandemia que indica que 43% das empresas têm dificuldade de oferecer preço competitivo. Ou seja, a empresa ela precisa compreender o processo exportador dentro da sua estratégia. Essa dificuldade de oferecer um preço competitivo, obviamente, tem a ver com questões internas da empresa e com questões do próprio ambiente de negócios, né? Questões relacionadas à facilitação, questões aduaneiras, estabelecimento de acordos internacionais para que o nosso produto chegue mais competitivo lá fora. Formar preço, estabelecer preço de uma oferta é fundamental no processo de negociação. E diferente da formação de preço no mercado doméstico, na exportação você tende a formar preço desonerando, tirando uma série de tributos que só fazem sentido no ambiente doméstico. Por isso que é importante que a empresa conheça o passo a passo de como formar seu preço, ainda mais em um mundo pós-pandemia, onde, sem dúvida, todos os atores que operam no comércio internacional, os próprios países, tenderão a criar medidas, né, que protejam sua própria indústria. É nessa hora que a competitividade e o profissionalismo da indústria brasileira precisa, de fato, ser colocado, e não tem outra forma de fazer que não seja planejando e preparando-se para esse processo. Essa é a ideia da série de cursos Quero Exportar. Até porque você não pode entrar já tentando fazer negócios com outro país e, como se diz, né, na gíria, queimar o seu filme ou não conhecer bem o terreno que você está começando a se aventurar. Isso falando no caso mais das empresas iniciantes, né? E também conhecer bem o país que você vai negociar, quais são as características, né, o jeito de negociar desse país e quem são seus concorrentes, porque senão você pode ser facilmente engolido pelos seus concorrentes com um pouco mais de experiência, né? Então esse conhecimento todo certamente é muito bem-vindo. Tem alguns países já tradicionais, parceiros do Brasil no setor das indústrias? Os Estados Unidos, o mercado chinês, os nossos vizinhos aqui, a Argentina, são mercados que o Brasil tradicionalmente estabelece bons negócios nos mais diversos segmentos. Eu chamaria a atenção para o setor automotivo, para o setor metal mecânico, mais recentemente para o setor de higiene pessoal e químico. Então são diversos setores, cada um com a sua característica negocial e de processo exportador, mas que podem utilizar os cursos para aprimorar essa competência. O que a gente sempre diz é que é preciso aproveitar esse momento para, de fato, preparar a operação da empresa para a retomada. Como eu disse há pouco, o comércio exterior será um dos vetores dessa retomada. Nós não temos dúvida de que, apesar do tamanho do mercado doméstico brasileiro, colocar o produto no exterior será sim uma alternativa e precisa ser uma alternativa sustentável, como você bem colocou, né? Iniciar a exportação e manter-se na exportação, para que o produto não seja exposto, para que a marca da empresa não seja exposta e, em consequência, para que a marca do país não seja exposta. Cada empresa que exporta, ela carrega consigo a marca do país, né? A nossa imagem como país. Então, por isso que a preparação é tão importante. E a gente reforça que empresas de todos os portes, mesmo as grandes que já operam na exportação, se elas vão dirigir esforço para um outro mercado, é importante preparar e entender aquele mercado. A questão da embalagem que você mencionava há pouco, né? Entender quais são os requisitos que a embalagem precisa cumprir. Agora, com a questão da pandemia, como é que o sistema de embalagem, ou seja, não só a embalagem que toca o produto, mas a embalagem que faz as caixas e o próprio pallet que faz o produto chegar até o mercado de destino. Todos esses aspectos são importantes e não há outra forma de viver e vivenciar essas barreiras que não seja planejando o processo exportador. Por isso que a gente entende que
essa série de cursos é fundamental. Certamente, ainda mais, como você disse mesmo, no período como o de agora, e essas embalagens também podem acabar mudando o seu custo anterior, então é preciso se antecipar para já saber, né? Esses cursos, esses 3 cursos, uma vez comprados pela empresa, ele também tem o conforto e a praticidade nesse momento também, que ainda estamos, né, não livres, infelizmente, ainda da pandemia, de se poder ser feito à distância, online. Então, a empresa compra esses 3 cursos e quem for fazer o curso pode assistir, acompanhar do conforto da sua casa, de um ambiente agradável, pode ir parando, assistindo aos poucos, fazendo anotações. Uma vez comprado, o curso é seu, eu posso reassistir algumas vezes. O funcionamento deve ser bem prático nesse sentido também. Os cursos são inteiramente online. O objetivo é que a empresa, que o nosso participante, ele possa realizar esse curso, inclusive no próprio celular, né? A plataforma está pronta. Legal. De uma maneira responsiva. E a ideia é essa, a ideia é que dentro de 30 dias, feita a inscrição, feita a aquisição de um dos cursos, em 30 dias ele consegue concluir esse conteúdo, né? Tem um processo avaliativo ali no final, para que a gente assegure que aquela competência foi adquirida, e depois é preparar a empresa, adaptar os conteúdos do curso à realidade da própria empresa. Maravilha. E é legal a gente falar do online, que é algo muito presente, mais do que nunca nesse momento, e é um tipo de serviço que deve continuar, né, de prática que deve continuar para todas as empresas, cada vez mais fortemente, de forma não só mantidos como aperfeiçoados agora quando o comércio todo reabrir, né, e a empresa que ainda não trabalha com esse online tem que correr também para ter os seus serviços, inclusive de exportação, muito claros através do digital, do distanciamento, né? Inclusive a gente está falando de 2 países diferentes fazendo negociações. Para a gente encerrar, Sara, queria perguntar como você vê, qual seria a previsão da CNI ou a sua visão pessoal para a retomada das atividades do setor agora pós-pandemia. Será que os clientes estão ávidos pelo consumo ou vão estar mais preocupados, com um pouco de pé atrás? Nós já temos uma projeção de que nós seguiremos aí no segundo semestre ainda com redução da operação exportadora, em torno de 20% de redução das exportações em relação ao mesmo período do ano passado, né? Até maio acumulamos 16%, a tendência é que esse número se mantenha. Qual é o trabalho que a CNI tem feito? Todo o nosso trabalho é de manter a identificação de clientes internacionais para empresas brasileiras. Semana passada, por exemplo, acabamos de fazer aí uma grande rodada de negócios virtual, você bem colocou a questão do online, virtual, para permitir que compradores e indústria brasileira negociassem. Então, nós temos uma perspectiva de manter projetos como esse, em parceria com vários atores. Nos parece sem retorno à questão do online, então nós que prestamos apoio às indústrias, precisamos nos preparar para oferecer soluções inteiramente online e gerar um processo, manter o processo de negociação com mercados estratégicos para que as empresas, no processo de retomada da sua produção, elas possam vislumbrar o comércio exterior como uma alternativa. Então, a CNI segue comprometida com esse propósito de manter rodadas de negócios, manter contatos, estabelecer contatos de empresas estrangeiras e brasileiras para que, nesse processo de retomada, as empresas vejam o comércio exterior como uma alternativa viável, segura e possível. Esse é o nosso objetivo. Perfeito e muito legal. Obrigada pela entrevista. A gente conversou aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com a Sara Saldanha, que é gerente de serviços de internacionalização da CNI. Sara, agora se despedindo, se quiser deixar mais uma vez o site onde os empreendedores podem encontrar os cursos ou mais informações sobre eles, fica à vontade. Valeu mais uma vez. Boa segunda-feira para você e até uma próxima. Uma boa semana para a gente. Para acessar os cursos, www.exportaflixcni.com.br. A gente sempre trabalhando juntos na preparação das empresas. Muito obrigada pela oportunidade, Adriana. A gente que agradece, imagina. Valeu, Sara. Boa segunda.